que ainda há muito que amadurecer no que diz respeito aos movimentos identitários. Tanto as bandeiras LGBTs, o movimento feminista, o movimento negro. Eu acho que a gente acabou setorizando, aí aqui falando isso com muito risco de ser criticada, mas sem medo de arriscar e dizer, com o que eu tenho lido, que esse tem sido um grande desafio na política, assim, da gente começar a pensar em parar de setorizar, ainda que seja preciso reconhecer as especificidades desses segmentos dentro da política. Ou seja... Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Ela é cirurgiã dentista especializada em saúde da família e olha que eu conheci ela há uns 4, 5 anos atrás, falando de feminismo. Giovana Mondardo, tudo bem? Tudo bem, mano. Obrigada pelo convite. Que prazer te receber. Prazer é todo meu. Olha, eu confesso pra você que foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz sobre feminismo, eu estava me lembrando. Engraçado, né? Foi numa época em que se falava muito pouco disso, inclusive foi quase pioneiro na região, assim, não... Era difícil ter um espaço, né, para o debate em torno da perspectiva. O que mudou, Giovana, de 5 anos para cá? Olha, mano, no sentido de avanço, assim, direitos das mulheres? Do avanço do feminismo, do contexto, do entendimento do movimento. Pronto, eu acho que popularizou muito mais, assim, não tem mais um público específico que defende o feminismo, que defende o direito das mulheres. Eu acho que isso está bem difuso. Está bem popularizado, no sentido de meninas hoje de 12, 13 anos já têm contato com o feminismo, às vezes na escola, já sabem o que é certo e o que é errado. Às vezes não entende com a temática feminista, né? Não entende a teoria feminista, mas entende que não é certo o menino ser mal educado com ela, ser machista com ela na sala de aula, isso já desde muito cedo. E antigamente a gente não tinha isso, nem 5 anos atrás. Pois é, não faz muito tempo. O que a sociedade mudou? Eu acho que a sociedade passou a enxergar o direito das mulheres, as mulheres com os olhos que ela enxerga os homens. E isso é muito bizarro de falar, assim, parece que é algo já muito aceito, muito disseminado e convencional. E na verdade não é, né? A gente enxerga que ainda há muita dificuldade, ainda há muita diferenciação salarial, ainda são os dados da violência, do último mapa da violência, ainda são extremamente cruéis com as mulheres, especialmente com as mulheres negras, e isso tem cada vez mais aumentado. Então, a gente, ainda que tenha, por exemplo, na política, a gente aumentou um pouquinho da inserção da mulher na política, isso, mas coisa de 1%, 2%. Mas a nível mundial, o Brasil fica muito atrás, exato. Onde é que você entra no meio disso tudo? Bom, eu comecei minha vida política, vamos dizer assim, eu acho que comecei a me envolver com os movimentos sociais quando eu conheci o Sistema Único de Saúde, na verdade. Poucas pessoas sabem disso. Eu me interessei por saúde porque eu via na saúde pública uma maneira de combater as desigualdades sociais, né? E o Sistema Único de Saúde tem essa perspectiva, né, de transformar a sociedade através do seu sistema. E a partir disso eu comecei a me identificar com muitos movimentos, porque o Sistema Único de Saúde ele não se faz sozinho, então ele se faz com o povo. E o povo ele é diverso, né? Ele tem movimento de mulheres muito forte, para você ter ideia. Em São Paulo, principalmente, o movimento em defesa da saúde pública começou por mulheres donas de casa, em defesa da saúde, porque antigamente só quem tinha acesso à saúde era quem trabalhava, então geralmente eram os homens, né? Então o acesso à saúde veio também pela mão das mulheres. Antigamente nem tão antigamente assim. Sim, nem tão antigamente, exatamente. A questão é que em 88 é que a gente teve o direito garantido, em 90 é que o SUS ele foi colocado em prática de fato, né? Com a inserção de vários outros programas na década de 90 e 2000 depois. Mas é muito interessante essa perspectiva de identificar que o SUS ele abre muitas portas. Portas para... Eu acho que, na verdade, ele tira você de pensar dentro de uma caixa, né? E isso aconteceu comigo. Eu comecei a experienciar o movimento de mulheres, os movimentos sociais de forma bem específica, também os movimentos partidários, né, o movimento estudantil de forma muito forte. E aí foi ali onde eu comecei a me interessar por política e enxerguei que tudo que a gente faz, inclusive essa conversa, é política, né? E eu acho que foi daí que veio a minha vontade de, através da política, transformar a sociedade. Quando você fala de política, existe uma apropriação da política sobre todos os temas.
E existe a apropriação boa e a ruim. O feminismo é utilizado assim também pela política? Com certeza, dos dois lados. Dos dois lados? Dos dois lados. Eu enxergo dessa forma, tá? Sabe? Eu vejo que ainda há muito que amadurecer no que diz respeito aos movimentos identitários. Tanto as bandeiras LGBTs, o movimento feminista, o movimento negro. Eu acho que a gente acabou setorizando, aí aqui falando isso com muito risco de ser criticada, mas sem medo de arriscar e dizer, com o que eu tenho lido, que esse tem sido um grande desafio na política, assim, da gente começar a pensar em parar de setorizar, ainda que seja preciso reconhecer as especificidades desses segmentos dentro da política. Ou seja, não segmentar, mas também, na hora de não segmentar, conseguir agregar e inserir toda essa população, inclusive as pessoas com deficiência. Você falou que isolar, quando você isola demais? Pronto, tem gente que às vezes só faz política pela bandeira feminista. Vamos dar um exemplo. Bandeira feminista, eu só defendo isso. E aí parece que não tem apropriação dos outros temas. E isso fica difícil, porque você fica limitado. É ruim para quem faz a política, limitado a uma pauta identitária específica, porque você fica limitado àquele público, né? Vamos dizer assim, vamos pensar em número. Público. Fica ali limitado às feministas de Criciúma. É isso, na sua bolha. As feministas de Criciúma, ponto. Tem um número. Tem até, para além dali, você não vai mais. E eu acho que quando a gente fala, e isso não é negar até o tema, muito pelo contrário. Quando a gente fala direito das mulheres e entre outras coisas, você acaba ampliando isso muito mais. Alguns estereótipos ligados a essas pautas identitárias acabaram deturpando, inclusive, a teoria desses movimentos, E isso é muito ruim, porque você vê aí uma juventude que vem defendendo, uma juventude às vezes radicalizada, uma juventude que o debate pelo debate, isso cansa, isso não constrói, não agrega e não muda a sociedade nenhuma, Eu acho que ficar no Twitter lá debatendo, apaga que isso aí é gatilho, que é o que a gente tem visto muito, eu acho que não vale. E a briga? Quando entra pelo viés, pela briga, pela ofensa, você gosta disso? Nossa, eu detesto. Eu acho que se alguém me viu em algum momento da vida discutir na internet, principalmente, pessoalmente menos ainda, Mas na internet, olha, eu acho que eu deveria ter uns 12 anos, não é possível. Porque eu não me lembro da última vez que eu tive um debate na internet. Porque eu não entro, não é que eu não entro em polêmicas, muito pelo contrário. Eu acho que quando eu penso diferente, eu apresento a minha opinião e respeito, sempre vou respeitar a opinião contraditória minha. Porque eu acho que é dali que se constrói alternativas para as coisas funcionarem, sabe? Não vejo que a agressividade, o diálogo de forma odiosa, enfim, só porque a sua política é diferente da minha, vai construir alguma coisa. E eu não trabalho nessa lógica. Eu acho que, na verdade, tudo que eu faço na minha vida, você tem que trazer para a sua vida política também. Não adianta você ser um bom profissional, você ser um bom filho, um bom pai, se você não conseguir, na hora de discutir com outras pessoas que pensam diferente de você, respeitar a ideia deles. Mas você já entrou em muito debate vazio? Ah, já. Nossa, quem nunca? Muito. Acho que o que mais está tendo hoje, mano, são esses debates vazios. Eu acho que... Que é debate sem causa? Sem causa... Sem causa por uma causa? Sem causa, sem argumento. Hoje em dia, eu tenho visto que acho que parar de dar o valor para a ciência, parar de valorizar o que é teórico, o que foi estudado, o que é científico, o que é evidência, aí a gente começou a errar. Aí foi ladeira abaixo. E aí, a partir do momento que você não valoriza a ciência, você não reconhece quem estudou há muito tempo sobre aquilo como um cara que tem expertise, por exemplo, em saúde, você não entende que aquela pessoa está capacitada para falar sobre isso, mas que você, que às vezes só tem a vivência, e eu não desmereço nunca a vivência, eu acho que faz parte do processo de construção de qualquer pauta a vivência, mas a teoria também ela é muito importante. Eu acho que não há, eu sempre falo que, como já diria Marx, tu pode aqui me criticar, mas... Não, por que eu vou te criticar? Não, mas vamos deixar... Por que eu faria isso? Eu acho que o critério da razão é a prática, E isso diz respeito a você também associar a teoria e a prática sempre juntos. E Marx dizia isso, e eu acho que eu coloco sempre isso na minha vida na frente, porque não adianta o debate pelo debate, o discurso pelo discurso, se você não efetivamente tentar mudar aquela realidade. Mas quando é que o discurso não funciona? Quando o discurso não funciona,
Eu acho que quando ele fica limitado a um espaço em que não há movimento, assim, particularmente grupo de WhatsApp, é muito raro. Eu acho inútil. As coisas mais inúteis do mundo é grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp para discutir questões da realidade. Pô, legal, mas assim, você respeita a opinião do outro? Você está fazendo aquilo ali em prol de quem? Né? Eu acho que esse discurso, né, eu acho que para defender minha bandeira, para aparecer, isso aí não me cabe, não me apetece, como diriam. Vamos falar disso na volta? Vamos, com certeza. Eu tenho o prazer de receber ela, que é cirurgiã dentista e também muito ligada aos movimentos, não só o feminismo, né? Não. Vários outros movimentos. Giovana Mondardo, rapidinho, eu já volto aqui no Manos Talk Show. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, hein? Comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV, canal 1953.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu um programa Humanos? Vai lá no Manos Talk Show no YouTube, você vai curtir todos completinhos, inclusive este com a cirurgiã dentista, que de dentista a gente não falou nada até agora, né? Verdade. Atuante movimento feminista, Giovana Mondardo. Isso. Estávamos falando sobre o movimento feminista. Onde é que você acha que o movimento erra? Eu acho que a gente começou a errar quando, como eu falei antes, eu acho que quando a gente começou a popularizar o discurso sem pensar que é preciso colocar em prática de alguma forma. Você precisa ter... Ficou muito teórico o negócio, muito espalhado, eu acho que ficou muito na teorização e no debate universitário, e isso inviabilizou muito. Que história, vou pegar uma bandeira agora e vou militar sobre esta causa. Pronto, ilegal. É isso. Eu acho que isso aconteceu sobre tudo, viu, mano? Eu acho que a gente acabou perdendo o real foco, o real objetivo de lutar pelo que a gente luta, por muitas coisas, né? Mas eu vejo que quando a gente não enxerga de que forma você pode transformar a sociedade, você vai ficar só pelo discurso. E aí você fica só pelo discurso, vira aquele debate vazio, vira aquela reconstrução de diálogos universitários, de diálogos que não conversam com a população de fato, e isso é muito triste, né? Porque isso não muda nada e aí a gente cria gerações de pessoas insuportáveis. Essa é a razão, eu acho. Você já mudou muito de ideia? Já, muito. É difícil para você aceitar? Nem um pouco. Fácil? Facílimo. Eu não tenho nenhuma opinião formada sobre nada. Não, mas daí é muito vazio demais, né? Não, ao contrário. Eu tenho concepções e o que eu construí ao longo da minha vida, porque eu estudei ou porque eu li, enfim, eu acho que eu penso dessa forma, sobre tal coisa, ponto. Se alguém me apresenta um ponto diferente e eu achar que me convenceu e acho que é possível, eu analiso, não tenho problema nenhum em voltar atrás, não tenho problema nenhum em pedir desculpa, não tenho problema nenhum em reconhecer quando eu erro. E a gente erra muito, né? Eu acho que a gente erra... Nós somos muito, humanos, né? Todos erramos. Somos humanos. E a gente erra muito mais quando não reconhece o próprio erro e o próprio defeito e a própria limitação de não conseguir construir um diálogo com o que é contraditório. Tá, mas você é criticada pelo movimento por ser como você é ou não? Sou. Por quê? Por que você é criticada? Sou. Porque você estimula o diálogo? Não, ou não? Por isso, eu acho que quando a gente fala em disputa de poder, quando a gente fala de... Foucault falava muito sobre isso, né? Sobre poder. Citou Marx e agora Foucault, estou preocupado. Pronto, tem que se preocupar mesmo, eu acho. Fui Marx agora, complicou. Esses espaços de poder, quando a gente... Tudo é uma disputa, né? Infelizmente. Mas eu acredito na transformação da sociedade pela política. Muita gente não acredita. Eu não acho que dá para construir uma saúde pública de qualidade sem também ter aliados na política. Acho que isso é impossível. Eu também não acho que é possível construir um país melhor e mais digno para as mulheres, para os LGBTs e para os negros viverem sem ter aliados na política. Então é a partir dessa temática que eu trabalho. Não há outro jeito de construir transformação na sociedade senão na política. E quando eu falo política, não é a política somente partidária ou ocupar um cargo no legislativo, no executivo, etc. Não é somente isso. É ocupar conselhos, né? Eu acho que os conselhos locais, municipais de saúde, por exemplo, são um grande exemplo disso. Aqui em Criciúma, muito atuantes, desde 94 e até antes, né? Então, tem um movimento em que se constrói uma saída, uma alternativa pelas mãos do povo, né? E aí tem muita gente que tem dificuldade de reconhecer que a política é fundamental, né? E acham que, às vezes, teorizar sobre as coisas é mais importante. Eu acho que teorizar é importante, mas não é suficiente. Você acredita que você tem um papel fundamental político
E você quer assumir esse papel? Não, Você eu está quero. buscando isso? Eu quero e tenho me preparado para isso tem alguns anos já. Você tem construído a sua imagem para isso? Sim, de certa forma, sim. Eu acho que esse pensamento, essa construção, há muitos anos eu tenho, de ser muito aberta ao diálogo e não foi proposital. Eu acho que eu sempre acreditei na política como um dispositivo importante e depois que eu comecei a me envolver mais partidariamente falando, eu acho que isso passou a ser da minha rotina, da minha prática. E a partir disso, ocupar a política se tornou uma consequência da minha construção diária, assim. É algo que eu faço com muito prazer e não é por mim. Isso que é mais importante deixar claro, nunca é por mim. E nem por um coletivo de pessoas que acreditam em mim. Pelo contrário, eu acho que é acreditando no que a gente acredita, né, para uma sociedade mais justa, que se tenta construir uma sociedade justa para todo mundo, que inclusive nem pensa igual a você. Eu acho que é por ali o caminho. E onde é que entra dentista? Bom, Não é história. Você trabalha também como dentista. Sim, sou dentista, no centro especializado em reabilitação, trabalho com pessoas com deficiência. Quanto tempo? Trabalho desde março lá, por enquanto, mas eu trabalhei numa unidade básica de saúde aqui em Criciúma, no Santo Antônio. Fez a sua cabeça mudar muito? Mas com certeza. Ali que você se transformou? Foi, sabe que eu me formei, eu sempre tive muito envolvimento com a saúde coletiva, com a saúde pública, né? Desde a graduação. Participei de muitas atividades de saúde, enfim, a nível nacional também. Fui conselheira municipal de saúde aqui em Criciúma, fui para a 15ª Conferência Nacional de Saúde. Como eu era estudante, fui como delegada, né? Então, foi uma construção que a gente conseguiu fazer muito bacana. E isso foi me transformando como ser humano, mais do que enquanto profissional, porque eu acho que foi uma consequência. Hoje eu não vejo a Giovana dentista sem ter o cabedal de coisas que eu acabei aprendendo ao longo da vida, por exemplo, na residência que eu trabalhava era multiprofissional. Então, você convivia diariamente com psicólogos, farmacêuticos, enfim, todas as áreas da saúde. Nesse sentido, eu acabei aprendendo muita coisa. Eu acho que eu parei de pensar dentro da caixa enquanto técnica, né? Enquanto a gente fala de profissão, e isso me abriu outras diversas janelas, né? Eu acho que eu consegui olhar para o mundo profissional de uma forma mais ampla, mais holística, né? Mais humana. Como é que você entende o bem e o mal nessa Bem e história mal? toda? Eu acho que a gente costuma se confundir muito com isso, né? É uma linha muito próxima uma da outra. Parece que é uma coisa que não é, mas quando a gente se dedica para aquilo que faz e gosta do que faz, é difícil você contribuir com o mal, assim. Eu acho que hoje em dia a gente tem um cuidado muito grande, né? Pisar em muitos ovos, você tem que tomar muito cuidado para não magoar ninguém, qualquer coisa que você fale. Essa entrevista que você falou vai magoar umas 300 pessoas. Provavelmente. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Como magoa algumas, agrada outras. Ninguém agrada ninguém. Eu acho que ninguém agrada todo mundo, aliás. E acho que entre o bem e o mal, eu sempre vou preferir o bem. Eu acho que independente da posição que eu tiver. Você está preparada para ser política? Política Sim. partidária? Sim, é muito difícil, né, mano? Eu tenho trabalhado em torno disso já tem alguns meses, de forma mais específica. Aliás, desde o começo do ano, né? Então, alguns 10 meses quase. Mas é solitário, é difícil para a mulher, é engraçado, porque eu sempre falo assim, eu sempre antes de entrar na política e me colocar enquanto alguém que pleiteará uma cadeira, antes disso eu pensava, eu sei que é muito difícil ser mulher na política, mas depois que eu me coloquei efetivamente, eu comecei a perceber que é infinitamente mais difícil. Mas por que é mais difícil? Por vários fatores, né? As pessoas não acreditam em você? Não te apoiam? E não é dentro do partido isso. Essa dificuldade não é por ali. Mas você vê que assim, se você sair candidata eu vou te apoiar. Isso acontece bastante. E aí o nome está na rua, as pessoas sabem, beleza. E na vida prática não funciona assim. E tá tudo bem, eu acho que não funciona assim nem com homens, e tá tudo certo. Isso é comum aos dois gêneros. Tudo certo, igual, beleza. Vamos lá. Entretanto, a dificuldade que a gente enfrenta enquanto ser mulher na política diz respeito a dividir uma mesa para falar sobre qualquer coisa que você sente, não é uma besteira, não quero aqui que tu entenda como uma besteira, mas a gente sente o olhar das pessoas sobre a tua opinião. Como o quê? De julgamento? De julgamento, ou de, assim, se tem um outro cara, se tem só você, até vai.
Até vai, mas como eu costumo participar de espaços em que o contraditório é comum e que a gente sempre tem pessoas que pensam diferente e que, né, enfim, de qualquer gênero, a gente costuma perceber que tem sido difícil, assim, que tem sido esse constrangimento em torno da mulher na política ainda é uma grande realidade, especialmente aqui em Criciúma. Mas vai mudar tão cedo isso, você acha? Ou a gente vai penar um pouquinho para evoluir? Olha, eu acho que muda, viu? Eu sou tenho um problema muito sério, que eu tenho um otimismo crônico. Então, eu sempre acredito que as coisas vão melhorar e talvez melhorem muito rápido, viu? Eu acho que a juventude que tem chegado, apesar daquilo que eu falei, que vem numa radicalidade muito diferente, ela também vem numa perspectiva de reconhecer os ambientes públicos como ambientes importantes de participação e representação popular, né? Eu acho que a representação hoje no Brasil precisa também ser feita pelas mulheres. Bom, convido as pessoas para te seguir na rede Com social. certeza. Vamos lá, o meu Instagram é Gimondardo, meu Facebook é Giovana Mondardo, então lá eu posto diariamente um pouco da minha trajetória, um pouco da minha história, principalmente sobre saúde pública, que é a minha área de atuação, e de forma bem especial sobre a política que eu gosto de fazer, né, e que eu gosto de construir junto com as pessoas. Eu gosto de construir diálogos. Com Prazer certeza, te receber, Gi. pontes. Valeu. Prazer ter você comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa, construindo diálogos ou não, com opinião ou sem opinião, abraçando ou não bandeiras, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo.